Olá pessoal, de novo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E gente, no vídeo de hoje eu gostaria muito de conversar um pouco com vocês sobre os últimos períodos de vida do Stanislavski, né? Os últimos momentos de vida dele. Não os últimos momentos, tipo as últimas horas de vida. No sentido dos últimos pensamentos que ele tinha antes de ele morrer, né? Nos últimos anos, aí, nos últimos 2 anos mais ou menos. Como é que estava o pensamento dele? Porque a gente tem registros disso, registros que chegam muito pouco até a gente. Na verdade, muito do que chega a gente sobre Stanislavski hoje em dia, principalmente que a gente aprende em aula e tal, é uma noção meio equivocada e distorcida do que ele realmente pensava nos últimos períodos de vida dele. E isso aí principalmente por livros, tal, de relatos que a gente tem sobre como eram as últimas aulas dele, tal, os métodos que ele estava buscando, a partir de pupilos dele, né? A mais conhecida de todas talvez seja a Maria Knebel, que fala bastante de análise ativa, que escreveu bastante sobre isso. A gente tem livro dela em português falando sobre isso. E se a gente vai comparar com coisas que o próprio Stanislavski falava, que a gente tem registros de falas dele mesmo, ele mesmo falando, a gente vê que muitas coisas não batem com os relatos da Maria Knebel, por exemplo. Por isso que eu tive essa ideia de gravar esse vídeo hoje, principalmente porque eu ando relendo umas partes do livro do Diego Moscovitch, né, que é o último Stanislavski em ação, que é um livro em português, que recentemente eu lancei um corte aqui falando sobre esse livro, que ele é muito importante para quem estuda Stanislavski e que realmente quer entender os pensamentos do Stanislavski e não chegar a equívocos assim que costumam ser bastante prejudiciais para o avanço aí das pesquisas e práticas relacionadas ao sistema do Stanislavski, ao método das ações físicas, enfim. Meu nome é Diogo Rezende, gente, para quem não me conhece, eu sou formado em teatro, sou mestre em artes cênicas. Eu sou ator, professor, diretor de teatro. Na descrição do vídeo tem link, né? Pra quem quiser se tornar membro aqui do canal, que sempre me ajuda. Link pro meu Instagram, pro meu LivePix também, se alguém quiser contribuir dessa outra forma. Se vocês gostarem do vídeo, dá pra curtir, né? Dá pra ajudar aí curtindo, comentar, compartilhar. E se inscrever também se vocês quiserem. Mas vamos falar mais um pouco aqui, né, sobre esses últimos pensamentos do Stanislavski, que também, para quem não sabe, talvez para você que esteja vendo esse vídeo, você já deve ter visto outros meus sobre Stanislavski, né? Mas eu tenho uma playlist inteira aqui no meu canal, só sobre o sistema do Stanislavski, falando de vários elementos do sistema dele. Alguns vídeos até bem antigos, porque o primeiro que eu postei foi, eu acho que em 2016, então talvez até estejam um pouco ultrapassados no sentido do que eu falo nos vídeos, talvez hoje em dia com certeza eu tenho um entendimento melhor sobre o que eu falei nesses vídeos antigos, mas eu nunca fiz um vídeo específico sobre os últimos pensamentos do Stanislavski, né? Sobre o que ele estava buscando, o que ele estava querendo e o que ele não conseguiu conseguir é ótimo, né? E o que ele não conseguiu alcançar antes de ele morrer, né? Porque a gente tem registro, gente, de aulas que ele deu, tipo, 2 meses antes de ele morrer. Ele ainda estava bem são, bem lúcido, mas pela idade ele acabou morrendo. E nos registros que a gente tem dessas últimas aulas, ele diz com muita clareza que, tipo, ainda faltava muita coisa para ser treinada. E, na verdade, essa é a primeira coisa que eu acho importante eu mencionar aqui no vídeo, é que o Stanislavski, gente, ele não terminou o método dele, né, das ações físicas. Ele não terminou o sistema dele. Ele não chegou a um método final e pronto do como se treinar. Se em alguma aula, se em algum texto você lê que esse, tipo, algo assim, né? Esse era o método final desenvolvido por Stanislavski, que era desse jeito, não é nada diferente, desconfiem, porque isso é algo que eu até escrevi na minha dissertação de mestrado, né? Lá em 2021 já. Eu escrevi um capítulo, subcapítulo, só sobre esses últimos pensamentos também do Stanislavski, sobre esses últimos métodos dele. Mas, gente, o próprio Stanislavski não tinha um caminho único que ele estava seguindo. Ele mesmo estava fazendo várias experimentações de jeitos diferentes de treinar. Ele não tinha uma coisa única, né, unificada, um jeito unificado de treinar os atores. Nesse último período da vida dele, a gente encontra relatos, né, tanto de coisas que ele escreveu, quanto de falas dele mesmo, né, transcritas, em que ele exemplifica um jeito de preparar um personagem, daí em outro exemplo ele fala outro jeito. A gente vê que tem uma linha ali do que ele estava buscando, que é principalmente essa questão das ações físicas. O foco era bem claro nas ações físicas, porque é bom a gente lembrar que em 1935, né, Stanislavski vai abrir o Estúdio de Ópera e Arte Dramática,
em que ele vai focar completamente no trabalho sobre as ações físicas e meio que começar ali um trabalho sobre o que ele vai chamar de ação verbal, mas que, pelo que a gente tem até agora, foi um trabalho pouquíssimo desenvolvido enquanto ele ainda estava vivo, assim. Ele mesmo fala, em uma das últimas aulas que ele deu, que, gente, o trabalho verbal que a gente está fazendo aqui no estúdio, né, ele fala, ainda é muito inicial. Ele diz com todas as palavras que, tipo, a gente está focando muito em ação física aqui, os atores até estão sabendo mais ou menos ali construir os papéis em cima de ações físicas, apesar de, assim, mesmo esse trabalho sobre as ações físicas ainda tá meio superficial. Ele fala que, comparando esse trabalho com o trabalho das ações verbais, o trabalho da ação verbal, né, tava meio que nulo ainda. Eles mal tinham começado. Mas voltando aí pro que chega, né, até a gente sobre esses métodos que o Stanislavski estava buscando, gente, se a gente vai ler os livros da Maria Knebel, ela mostra um jeito, ela vai falar, né, como eu falei, da análise ativa, tal, não sei o quê. Se a gente vai ler o livro do Toporkov, né, que é o Stanislavski Ensaia, que também tem em português, a gente vai ver ainda uma outra visão sobre esses últimos anos do Stanislavski, a visão do Toporkov sobre... Até que o nome, a método das ações físicas, foi meio que o Toporkov que trouxe esse nome, né? O método das ações físicas. Stanislavski nunca deu um nome para esse método final, né? Ele falava de ação física e falava de método, mas ele nunca falou o método das ações físicas, ele nunca deu esse nome. Assim como foi a Maria Knebel que trouxe o nome pra gente de análise ativa, né? São dois nomes meio que para um mesmo método, mas que com visões diferentes, porque cada um interpretou o método de um jeito. E também tem outra visão de um outro cara, que é o Kedrov, né, que era um dos principais professores lá no estúdio, né, porque assim, gente, no estúdio de arte e ópera dramática, o Stanislavski, ele não era o professor de lá, no sentido de toda semana tá lá dando aula, não. Stanislavski, ele dava aula lá, só que eram tipo masterclasses, sabe, aulas magnas nesse sentido. Ele ia de vez em quando lá ver como é que tava e dava o retorno dele, porque ele já tava bem idoso, né, ele não tinha essa energia e saúde toda pra estar lá. E o Kedrov era um desses professores lá, assim como a Maria Knebel. O Toporkov não, o Toporkov era ator só, mas o Kedrov era um dos principais professores lá, e ele foi um dos que ficou responsável depois que Stanislavski morreu por continuar essa pesquisa sobre as ações físicas e tal. E o Kedrov chegou a escrever coisas, só que a gente não tem traduzido para o inglês e nem para o português, né? Muito menos para o português. Então eu, por exemplo, nunca cheguei a ler nada do Kedrov, então eu não poderia falar muita coisa sobre ele de fato, partindo do que ele mesmo escreveu, porque eu também não sei ler russo, então não tenho como consumir o conteúdo que existe em russo. Mas o que eu sei é que o Kedrov é outro que também parte da perspectiva dele para falar sobre esses últimos períodos do Stanislavski. E o Kedrov, gente, ele é muito criticado pelo Demidov, né, pelo Nikolai Demidov, que eu também sou... bem focado em pesquisar Nikolai Demidov. Na verdade, o método que eu uso na prática hoje em dia é o do Nikolai Demidov. Também já fiz uma playlist inteira aqui sobre o Demidov, que também trabalhou com Stanislavski, que também foi um dos professores do sistema tal, mas acabou desenvolvendo seu próprio método. E o Demidov, gente, ele é um árduo defensor, na verdade ele é um árduo crítico de vários desses pupilos do Stanislavski, que segundo ele, né, segundo o Demidov, deturparam completamente a noção de ação física que o Stanislavski trazia. E uma dessas pessoas que o Demidov critica muito é o Kedrov. O Demidov vai meter muito pau no Kedrov. Ele vai falar que o Kedrov escreveu muita coisa errada, transformou a ação física em marcação, basicamente, sendo que o objetivo das ações físicas para o Stanislavski não era marcar nada, a cena, era um caminho para levar o ator a viver o personagem dele. A ação física não era marcação de cena, e isso é muito claro quando a gente lê o que o Stanislavski falava, né? A ação física, gente, não é marcação de cena. Então, se você em aula sobre Stanislavski acaba também aprendendo que a ação física, no final, acaba sendo só uma marcação de cena, né? Por exemplo, e teoricamente, você pode super ouvir, tá, sei lá, quem tá dando a aula falar da ação física, não sei o quê, mas no final, na hora da prática, a ação física acaba virando só uma marcação de cena. Isso vai se igualar muito ao que o Kedrov fez com as ações físicas, né? Que é o que o Demidov critica. Que a ação física deixa de ser um caminho para chegar na atuação viva, para virar só um resultado final ali, a ação física pela ação física mesmo, só para mostrar para o público depois a ação física ali. Tem até, por exemplo, um autor que eu gosto muito, né, um outro estudioso do Stanislavski, que já morreu no caso, né, que era o Jean Benedetti, que escreveu muito sobre Stanislavski, mas que ele cai também no que eu vejo como uns mal-entendidos, que às vezes ele leva essa noção de ação física que o Stanislavski traz também como um resultado final que viria a ser só uma marcação, sabe?
eu percebo que o João Benedetti às vezes cai em umas coisas assim, mas o assunto aqui não é Jean Benedetti, é Stanislavski. Mas acho que vale a pena eu ter citado aqui o Jean Benedetti, porque ele também traz aí, né, interpretações dele sobre esses últimos períodos do Stanislavski. Até tem um livro dele muito interessante, que é o Stanislavski and the Actor, que também não tem em português, que ele fala só desse período de estudos do Stanislavski no estúdio de ópera e arte dramática, né, de 35 a 38, quando ele vai morrer. E é um livro que eu recomendo muito, porque ele é um livro muito interessante, mas ressaltando e só deixando aí quem se interessar em ler, né, mas assim, só tem inglês, mas enfim, se você sabe inglês e se interessar a ler, é um livro muito interessante, mas tenha em mente que o Jean Benedetti cai numas interpretações que eu acho meio equivocadas, no sentido de marcação, que ele fala que o Stanislavski no fim meio que marcava tudo mesmo, e assim, eu acredito pela minha interpretação de Stanislavski e sobre o que ele buscava que não era bem assim. Mas recomendo ler o livro, que ele é bem interessante. E assim, gente, o próprio Demidov também vai dar a noção dele, desses últimos pensamentos do Stanislavski, porque Demidov estava presente aí, né, nesses últimos anos de Stanislavski, né, da vida do Stanislavski. Pelo menos até 1936, ele com Stanislavski chegaram a trabalhar juntos, assim. Então, Demidov acaba dando uma visão dele sobre as ações físicas, por exemplo. Ele explica por que as ações físicas que o Stanislavski achava tão interessante, às vezes sim funcionavam, apesar de criticar bastante coisa também. Mas vamos aí finalmente falar de fato sobre, então, tá, se chega muito mal entendido pra gente hoje em dia, qual era especificamente o último pensamento do Stanislavski, né? As últimas noções dele sobre o que ele estava fazendo ali, mesmo a gente ainda tendo a noção de que ele morreu sem terminar nada, né? A gente vê em vários relatos aí, transcrições de reuniões que o Stanislavski tinha, que dava pra ver que o próprio Stanislavski estava meio que desesperado, assim. Ele mesmo estava meio que desamparado, no sentido de que ele sabia que ele ia morrer logo, ele já estava bem idoso, né? E que ele sabia que, de certa forma, muita coisa que ele estava tentando ali passar para os alunos, para os pupilos dele nesse final de vida, ia ser meio que distorcido. Ele tinha essa noção, né? E era uma preocupação muito grande para ele, a gente percebe, que esses últimos pensamentos dele conseguissem uma base ali material, concreta, para ser passados para frente, né? Esses últimos pensamentos. Mas, infelizmente, a gente vê hoje em dia que muita coisa, mesmo assim, chegou até a gente distorcida. E é por isso que é muito interessante pesquisas e livros como esse do Diego Moscovitch, né? Que é o último Stanislavski em ação, que é de 2021 já. Mas como eu tô relendo ele, me deu aí essa vontade de gravar esse vídeo aqui para vocês. A gente vê como é importante esse tipo de trabalho para desmistificar muita coisa. Porque o cara morreu, vai fazer quase 100 anos já, e é meio que agora que a gente está começando a desmistificar essas noções mal interpretadas em relação ao que o Stanislavski realmente pensava. E, gente, assim, para resumir, basicamente o Stanislavski, eu falei porque assim, né, eu disse que o próprio Stanislavski acabava experimentando bastante coisa, mas a gente percebe ali que tinha uma linha, mesmo ele experimentando às vezes, tipo, com um grupo de aluno ele treinava uma coisa, com outro grupo ele falava uma coisa um pouco diferente, com outro ele ainda propunha uma outra coisa ainda um pouco diferente, mas a gente consegue meio que ver uma linha dentro dessas coisinhas aí diferentes, porque tinha muita semelhança também, né, dentro de tudo isso que ele propunha. E a linha, né, é das ações físicas, o foco é as ações físicas, o foco era o ator construir uma linha de ações físicas, porque para o Stanislavski a gente sabe, né, que para ele, o ator construindo uma linha correta de ações físicas, né, uma linha lógica e coerente, as emoções teoricamente também viriam, né, as emoções corretas para a cena. E assim, eu sei que não é o assunto específico do vídeo, né, então eu nem vou me aprofundar muito nisso, porque eu já falei isso em vários outros lugares e tal. Mas, gente, a gente sabe que hoje em dia, essa noção do Stanislavski, né, essa ideia que ele tinha, não funciona, tá? Não é coerente com os estudos científicos que a gente tem hoje em dia. A gente sabe que não é só porque a gente faz uma linha de determinadas ações que a gente vai sentir uma coisa a partir disso. Uma emoção que a gente sentiria se a gente fizesse realmente isso na vida real. A gente sabe que não é assim que funciona. O nosso físico e emocional estão conectados, mas a conexão não funciona desse jeito. Não é só porque eu faço o que eu faria se eu estivesse em determinada situação que automaticamente eu vou sentir o que eu sentiria se eu estivesse nessa situação. Não é assim que funciona. Apesar do Stanislavski dizer que o objetivo era esse. Mas, como o assunto aqui não é eu discordar ou concordar, e sim a gente entender o último pensamento de Stanislavski, que isso que é o mais importante, vamos lá então. A gente percebe que Stanislavski dividia esse processo do ator trabalhar sobre as ações físicas com o personagem em basicamente 3 etapas, né? Basicamente 3 etapas. A primeira etapa, que o Stanislavski não chegou a nomear essas etapas, mas a gente consegue ali ver
que ele divide essas 3 etapas, e o próprio Diego no livro faz um resuminho, basicamente, de 3 etapas ali. Mas, gente, a primeira etapa é quando o ator vai começar a fazer o personagem ainda, às vezes ele nem leu, às vezes, a peça. Stanislavski dá até essa ideia, né? É interessante até o ator nem ter lido a peça e o diretor começar a ensaiar as cenas ali, mesmo às vezes sem o ator nem saber que tá ensaiando. O que eu acho uma coisa meio idealizada, né? É meio difícil isso acontecer em ensaio de verdade. Mas a ideia era a seguinte: nessa primeira etapa, o ator faria ali várias improvisações, partindo sempre dele mesmo, né? E usando um termo que o Stanislavski até propõe, que eu acho muito interessante, que é o ator sempre partir do aqui, hoje e agora. Ou seja, não é para o ator ficar pensando que ele é o personagem, que ele tá na Idade Média, que ele não sei o quê, que ali na frente tem outro personagem. Não, o Stanislavski vai falar assim: você é você tá aqui nessa sala, e quem tá na sua frente é o seu amigo ali, de verdade. Não é o personagem, é o seu amigo. E a partir dessa colocação do ator dele mesmo na situação real que ele tá vivendo ali, ele faz essas improvisações a partir de algumas situações da peça. Então, por exemplo, ele dá até o exemplo lá do Jardim das Cerejeiras. No início da peça, os personagens vão até uma estação de trem para receber a família lá e tal. Stanislavski propõe uma improvisação dos atores numa estação de trem recebendo conhecidos. Mas é engraçado que eu sinto que o Stanislavski também chega numas contradições, porque o Stanislavski era uma pessoa meio contraditória, né? Ele falava umas coisas, depois propunha outra, que às vezes ia contra o que ele estava falando. Enfim, Stanislavski era bem confuso, e nada surpreende que os próprios atores, a gente vê na transcrição das aulas que ele dava, os próprios atores não entendiam nada do que ele estava falando. Os próprios atores não entendiam nada do que ele falava, e ficavam todos desesperados, coitados. Mas nosso propósito aqui é tentar encontrar alguma coerência dentro dessa bagunça. Então vamos lá. Ele propunha o ator estar aqui no agora, tal, mas ao mesmo tempo ele ia lá e falava que o ator tinha que improvisar em uma situação que lembrasse a da peça. Tá, então ele vai propor, por exemplo, ele vai dar esse exemplo do ator improvisar como se ele estivesse recebendo colegas, amigos, numa estação de trem. Ao mesmo tempo que ele vai falar que é pro ator aceitar aqui agora, ele vai falar que tá numa estação de trem. Esse tipo de contradição que eu falo. Mas, se a gente for entender que é pro ator aceitar que ele tá nessa sala e colocar uma circunstância diferente, como, por exemplo, ele tá numa estação, a gente pode até aceitar, né, nesse sentido. Não é pro ator se colocar em todas as circunstâncias da peça, não. É uma circunstância, no máximo 2, tipo, você tá na estação de trem, acabou. Daí, a partir disso, o ator improvisaria, né, num etude, né, porque etude é basicamente, são improvisações pro ator estudar a peça, né, treinar ali a peça, treinar até a questão da atuação de fato. É um termo, né, que Stanislavski usava, né, etude, que vem do francês, da palavra francês etude, mas enfim, é o termo que ele usava para essas improvisações. Demidov tem etude também, enfim, um monte de diretor tem etude aí. Mas ele falava para os atores fazerem essa improvisação, então, ou seja, esses etudes, mas partir sempre do que eles realmente fariam. O que o ator faria se ele estivesse naquela situação, né? O ator partindo sempre dele, o que ele faria se ele estivesse lá. E não era para o ator ficar pensando antes também, tipo, sentar e ficar pensando o que eu faria, não. É para ele descobrir o que ele faria fazendo. E isso era uma coisa muito importante que o Stanislavski colocava, que ele mesmo fazia muita questão de diferenciar. Ele mesmo falava: gente, antigamente, nos métodos que eu propunha, a gente tinha muita mania de sentar na mesa e ficar semanas lendo, só pensando sobre a peça, sobre um monte de coisa da peça, para depois a gente ir para a prática. Ou nem semanas, mas às vezes horas ou dias. Mas agora, Stanislavski vai falar, o que eu estou propondo é o contrário disso. A gente não vai ficar lendo nada aqui. A gente não vai ficar pensando nas circunstâncias da peça, na Idade Média, não. A gente vai já partir para a prática, né? Direto para a prática. A gente vai fazer uma improvisação ali, você partindo do agora, vamos direto para a prática, nada de ficar pensando. Então é isso que ele propunha. O ator partir dele e fazer uma improvisação, agindo, né? Buscando essas ações que ele faria se ele estivesse naquela situação ali que ele está propondo, como, por exemplo, da estação de trem. A partir disso, Stanislavski vai propor o Stanislavski vai propor para o ator encontrar uma linha que ele vai chamar de ações orgânicas que ele faria se ele estivesse naquela situação. E ações orgânicas para o Stanislavski são ações que o ator faria sempre da mesma forma, independente da situação. É outra coisa que eu vou lá e eu, Diogo, acabo discordando da própria ideia que o Stanislavski vai trazer, porque a gente não funciona dessa forma que ele pensava na época. Hoje em dia a gente sabe que a gente não funciona assim, mas a gente está aqui para entender o como ele pensava e não para discordar e concordar dele. Isso aí pode ser em outro vídeo, eu já fiz isso, um monte de outro vídeo também, em live, eu falo bastante disso. Mas ele falava que era para o ator encontrar uma linha de ações que ele faria se ele estivesse encontrando qualquer conhecido em qualquer estação. Era uma coisa meio genérica assim.
o ator encontrando essa linha de ações que ele faria, e para o Stanislavski, essa linha de ações, que eram as ações orgânicas do Stanislavski vai falar, né? Essa linha de ações orgânicas, o ator poderia usar essa linha que ele encontraria e encaixar em vários papéis diferentes que ele fizesse. Ele poderia encaixar, por exemplo, no Jardim das Cerejeiras, se ele fosse montar o Jardim das Cerejeiras, né? Se ele fosse atuar no Jardim das Cerejeiras. Apesar de que na peça em si do Jardim das Cerejeiras não tem nenhuma cena da estação. Eles contam que ele estava na estação lá, mas enfim, acho que deu pra entender, né? Eu não sei nem porque que o próprio Stanislavski dá esse exemplo da estação, porque na peça de fato não tem essa cena. Mas, vamos lá. Encontrando essa linha das ações orgânicas, ele poderia usar essa linha e encaixar essa linha em vários papéis diferentes. E tem até um relato que um aluno até questiona ele, né? E eu concordo com o aluno nessa questão. Que o aluno fala assim, mas como assim a gente vai fazer sempre essa mesma linha de ações, não importa a situação? Se a situação muda, né? E assim, gente, são situações similares. Não é que em qualquer situação do mundo o ator vai fazer essa linha. Mas, por exemplo, nesse exemplo genérico da estação, se em qualquer outra peça ter uma cena basicamente parecida, o ator, teoricamente, conseguiria encaixar essas ações ali mais ou menos. O aluno questiona, né? Mas se a situação for diferente, né? Se existirem circunstâncias diferentes para essa situação, eu vou acabar fazendo uma ação ou outra diferente, né? Daí, por exemplo, eu tô recebendo amigos numa estação de trem. Mas se um dia eu estiver recebendo super de boa, cheguei antes, 2 horas antes para receber os amigos, e em outra situação a circunstância for de que eu tô atrasado, eu vou fazer ações diferentes. Mesmo sendo receber amigos numa estação, se em uma situação eu tô bem de boa e na outra situação eu tô atrasado, eu vou acabar fazendo ações diferentes. E o Stanislavski vai responder assim pro menino, pro aluno, ele vai falar que não, você sempre vai fazer as mesmas. Não importa qual circunstância mais esteja, você sempre vai fazer as mesmas ações. Daí já entra no meu discordar e concordar, que eu discordo, mas enfim, vamos entender o que ele pensava. Ele pensava assim, para ele o ator sempre faria as mesmas ações. Ele dá um outro exemplo também, que tipo, vestir um paletó ou arrumar uma mesa e tal. Se a pessoa tá vestindo um paletó, não importa se ela tá atrasada ou não, a ordem das ações sempre vai ser a mesma. É nesse sentido que ele quer dizer. E aqui, enfim, discordo de novo, mas enfim. Porque se a pessoa tá atrasada, de repente ela esquece de botar uma coisa, ou bota de tudo quanto é jeito. Mas pro Stanislavski era sempre as mesmas ações. Isso aí, gente, tudo contexto improvisado mesmo. E essa era a primeira etapa. Era a etapa básica. O ator encontrar essa linha de ações orgânicas. Daí na segunda etapa que viria as circunstâncias da peça. O ator já tendo encontrado essas ações orgânicas que ele faria no aqui, no agora, não sei o que, a gente começaria a encaixar essas ações orgânicas dentro da situação da peça de fato. Então, se por exemplo, no Jardim das Cerejeiras, se existisse uma cena de fato em que os atores recebessem lá, os personagens recebessem os parentes que estão vindo, tal, a família lá que está vindo, o ator encaixaria essas ações orgânicas que ele encontrou dentro das circunstâncias da peça. Essa seria a segunda etapa, não é? Ele meio que compararia as ações que ele encontrou com o que está escrito no texto e encaixaria essas ações ali. E com isso viria o texto também. Daí o ator começaria a passar a peça mais com essas circunstâncias agora da peça, numa estação, no século tal, no ano tal. Já começaria a colocar mais circunstâncias de fato da peça, não é? Não era pro ator mais, entre aspas, pensar que ele tá na sala. Não, agora já era mais circunstância da peça mesmo. É uma estação mesmo. O meu parceiro de cena ali é o meu irmão, é da família, é o meu empregado, sei lá, dependendo da peça, né? Pensando aí mais no Jardim das Cerejeiras e tal. É o cara que trabalha aqui em casa, a gente vai lá receber, não sei o quê. E já começaria a vir o texto também mais decorado, no sentido assim, o texto do texto ali não é mais o texto improvisado. O ator começaria a fazer a cena já tentando trazer o texto ali do autor, né? Mas é um processo, gente. Não é no sentido, começa a segunda etapa, o ator já tem que estar com o texto decorado. Não, é aos poucos. O ator ainda está ali com o texto improvisado e vai aos poucos tentando trazer o texto mais decorado. E é nessa segunda etapa também que o ator vai começar a realmente encontrar a linha de ações físicas dele, né? Enquanto ele já tem a linha das ações orgânicas, que é o que o ator faria no aqui, hoje e agora, a linha das ações físicas seria basicamente essas ações orgânicas encaixadas nas circunstâncias da peça. E o Stanislavski vai falar que se essa linha das ações físicas for encontrada dessa forma, né, a partir das ações orgânicas e sendo colocadas nas circunstâncias da peça, essas ações físicas elas já estariam automaticamente justificadas pelo ator
E o que significa justificadas? É o ator sentir que ele está fazendo aquelas ações não porque só foi marcado, mas porque realmente é uma ação viva que ele faz de forma verdadeira. Ele não faz só porque for marcado, né? Ele não faz só porque está atuando. Ele faz porque realmente vem uma vontade de fazer. Ele fala que se o ator encontrou essa linha de ações físicas a partir das ações orgânicas e tal, essas ações são automaticamente justificadas. E Stanislavski vai falar que as emoções daí automaticamente viriam e seriam as próprias emoções que trariam esse sentimento de justificativa para as ações físicas. De novo, o que é esse sentimento de justificativa? É o sentimento que o ator tem de que ele não está fazendo a ação só por fazer ou porque foi marcado, mas porque ele realmente sente que ele tem que fazer essas ações naquela hora. Enfim, isso aí é o pensamento, assim, a gente tentando organizar o que o Stanislavski estava propondo. Gente, sinceramente, se a gente vai ler uma explicação do Stanislavski, uma transcrição de ele explicando, é uma bagunça. Ele mesmo ele falava um monte de coisa, os alunos saiam tudo perdido. De novo, por isso que eu acho importante esses trabalhos como o do Diego, porque ajuda a organizar esse pensamento do Stanislavski. E a gente vai finalmente aí para a terceira e última etapa do que a gente entende que é o que ele buscava nesse final, que ele vai falar o seguinte: depois do ator já ter repetido várias vezes essa linha de ações físicas que ele encontrou, vai chegar uma hora que essas ações físicas vão estar tão enraizadas no ator que uma segunda linha vai ter sido construída automaticamente também, que é a linha das emoções, que o Stanislavski vai falar, e que o ator pode começar a ficar despreocupado em ter que seguir exatamente essa linha de ações físicas que ele estava executando tão, digamos que minuciosamente antes. Porque como essa segunda linha ela foi criada automaticamente, né, essa linha das emoções, todas essas ações que o ator estava fazendo, né, todas essas ações físicas, o impulso para elas acontecerem também acabou sendo reforçado no ator. Então, enquanto antes o ator estava tudo fazendo ali, seguindo a linha das ações físicas, depois dele ter repetido bastante vezes já, isso aí, de novo, sempre evitando tentar de forma mecânica, evitar ficar, né, mecânica essas ações, o ator tendo repetido várias vezes essa mesma linha, ele podia se desapegar, porque os impulsos para fazer essas ações... Porque assim, gente, ação física, de novo, o objetivo não era a ação física pela ação física. Se o ator está fazendo a ação física e está sentindo que está mecânico, tá alguma coisa errada. A ação física, o próprio Stanislavski fala, é uma ação psicofísica. Por isso que é tão importante essas ações físicas serem descobertas a partir das ações orgânicas, porque são ações que o ator mesmo faria, segundo o Stanislavski. Tendo sido criados, entre aspas, esses impulsos para a ação física, né, para a ação psicofísica, que, de novo, o próprio Stanislavski chama de ação física, mas ele mesmo fala que, na verdade, são ações psicofísicas, porque elas também estão conectadas aí por dentro. Como esses impulsos já estão bem ali, enraizados dentro do ator, mesmo ele se dando mais liberdade e podendo não necessariamente seguir à risca as ações físicas que ele encontrou, essa segunda linha, né, que é o das emoções, que é a das emoções, que é a dos impulsos, vai estar ali bem colocada para guiar o ator ainda. Então ele não vai precisar ficar pensando nas ações físicas, ele vai conseguir se colocar em cena e só seguir essa segunda linha que foi criada. Gente, é basicamente isso. Eu tentei fazer aqui um resumo, tá? Eu falei bastante, o vídeo acho que ficou até grande. O editor vai cortar os silêncios e tal, mas eu acho que mesmo assim vai ficar grande. E assim, gente, repetindo, Stanislavski morreu tendo a plena noção de que o trabalho dele ainda estava muito incompleto. Então mesmo esse resumo que eu tentei fazer aqui, mesmo o que o Diego traz de forma bem compacta e legal no livro dele, ainda é um trabalho incompleto do Stanislavski, ele mesmo tinha noção disso. Tá bom. Lembrando sempre que o objetivo do Stanislavski era encontrar uma forma de ajudar o ator a viver o personagem dele, né? E não fingir o personagem, né? Chegar na questão da vivência ali do personagem e não na representação do personagem. E que esse sempre foi o objetivo dele, ele nunca mudou de objetivo. O que ele mudou era sempre os caminhos, que ele estava sempre tentando uma coisa, tentando outra, os métodos, né? Os métodos são caminhos para tentar chegar nesse objetivo final dele. E, gente, é isso. Só para finalizar agora, o que chega-se até a gente hoje em dia, gente, quando a gente está estudando Stanislavski, é basicamente a segunda etapa, vocês percebem? Lembrando que são 3 etapas. A primeira é basicamente o ator ele mesmo ali, super fazendo o que ele faria. A segunda etapa começa a entrar as circunstâncias da peça. E a terceira etapa é quase um desapego do ator da linha de ações físicas, porque teoricamente ele já criou ali internamente uma linha das emoções, essa linha que vai acabar guiando ele. O que chega até a gente hoje em dia é basicamente só a segunda etapa. O que a Maria Knebel descreve no livro dela, falando desses últimos pensamentos do Stanislavski, é só a segunda etapa. O Toporkov também, só a segunda etapa. O Kedrov, pelo visto, né, porque de novo eu não li nada do Kedrov, mas pelo que eu ouvi falarem dele, o Demidov fala bastante dele, também é basicamente só a segunda etapa. Por isso que é tão importante a gente ler o que o próprio Stanislavski falava
transcrições de aula dele, de aulas que ele dava, o que ele mesmo escrevia, e não só pegar textos que falam dele. A gente tem que pegar textos que falam dele também. É importante se a gente está estudando. Mas é sempre cair nessa comparação. É sempre bom a gente fazer essa comparação. Para não ler, por exemplo, só o que a Maria Knebel escreveu e levar como a verdade absoluta. Stanislavski fazia isso desse jeitinho que a Maria Knebel escreveu. Não. Ou Stanislavski fazia desse jeitinho igual o Toporkov escreveu. Não também. Enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse talvez tenha sido um dos vídeos mais importantes que eu fiz aqui sobre Stanislavski. Apesar de todos os outros vídeos que eu fiz antes desse aqui para a playlist do Stanislavski, esse talvez seja o mais importante, porque ele meio que funila tudo que eu já falei aqui sobre Stanislavski pro último pensamento dele, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam se vocês quiserem. Na descrição do vídeo tem link para quem quiser virar membro do canal, que me ajuda sempre, né? E a pessoa também ganha umas coisas. Link para as minhas outras redes sociais, para o Live Pix. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais, gente. Tchau, tchau.